o nosso Pai nessa noite, que é o Senhor Deus. Clame a Ele. Pois a presença dEle é o nosso sustento. Senhor, a Tua presença, a Tua palavra no nosso vida em Senhor Jesus. Eu estou aqui. Olha só o que o Senhor diz. Em meus braços descansar. Sabe o momento que você quer falar com o Senhor, mas você não tem nem palavras, só sabe chorar e clamar o nome dEle. Clame a Ele nessa noite, oh Senhor Jesus, oh Pai. Chame por Ele. Estou aqui.
bem seguro, eu te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo com meu amor que vou viver. Quero olhar em teus olhos, mas ainda como está, vem, filho amado, vem como estás. Aplauda o santo nome do Senhor. Clama Ele pela presença do Senhor. Você não encontra outro lugar a não ser na presença do Senhor. Será que você pode clamar por essa presença? Clame por ela. Ele quer agir, só basta apenas um falar. Só basta apenas você glorificar o nome dele. Pois se você glorifica o nome dele, ele invade essa igreja e toma a tua vida e tome a tua boca. O santo é o teu nome, Senhor Jesus. Chame pela presença do Senhor. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as lutas são levadas. Eu quero estar. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Glória a Ele, Santo Espírito. E o Santo Espírito
Ele vê a situação que ele está e fala: Senhor, pode tirar tudo, tira meus carros, tira meus cavalos, tira o meu palácio, tira o meu exército, só não tira a tua presença, pois eu não encontro outro lugar a não ser em tua palavra. Eu não encontro outro lugar a não ser em tua presença. Passa como Davi, fala para o Senhor que você não sobrevive sem a presença dele. Eu não sobrevivo sem a presença do Senhor. Se não tiver a presença dele, não tem por que eu cantar. Se não tiver a presença dele, não tem por que eu falar. Se não tiver a presença dele, não tem por que eu ouvir. Se não tiver a presença dele, não tem por que eu olhar. Se não tiver a presença dele, não tem por que eu sobreviver. Somente em tua presença, somente em tua presença. É somente na tua presença, a verdadeira felicidade. Somente isso, o teu Espírito de Deus. Clama a Ele sobre o Espírito. Santo Teu amor, em tua presença.
unção do que o reino que é de um rei, um dos reis mais ricos. Senhor, tira tudo, só não tira a tua presença. É porque ele sabia que ele conseguiria viver sem carros, ele conseguiria viver sem cavalos, ele conseguiria viver sem pessoas ao redor, mas ele não conseguiria viver sem a presença do Senhor. Que o Senhor venha aumentar a presença dele em sua vida hoje. Clame pelo nome dele. Glória a Deus, agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus. Ficar de pé, irmãos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Antes de passar para o pastor, eu quero orar pela igreja. Às vezes a gente vem para um culto que nem esse, vem às vezes no automático. Você vem porque tem culto, ou talvez por obrigação, porque está escalado, mas nós precisamos entrar aqui e reivindicar a presença que foi cantada. Eu não posso entrar aqui no automático, a presença dele tem que me acompanhar e tem que me permanecer na minha vida. Eu peço aos jovens que coloquem a mão no coração. Vocês não podem se conformar em entrar dentro da igreja e sair sem sentir a presença de Deus. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. É ela que nos mantém, que sustenta, que nos livra do pecado, da queda, do erro. É o Espírito Santo ativo na nossa vida. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, esta presença que cantamos, que adoramos, nós não abrimos mão da Tua presença sobre a nossa vida. Senhor, eu não sei de que maneira os Teus filhos entraram nessa noite dentro deste lugar. Muitos que trabalharam, talvez o cansaço do dia, os problemas que aconteceram, talvez entraram aqui, Senhor, tão cansado, tão fatigado, mas a Tua presença muda tudo isso, Senhor. A Tua presença tira a chateação, a Tua presença livra-nos da angústia, Senhor, da nossa alma. E eu te peço nesta noite que o Senhor visite, Senhor, quem está na portaria até o altar. Retira tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir, Senhor, a Tua presença dentro da Tua casa, que tenta distrair a nossa mente, Senhor. Este é o lugar onde a Tua presença se manifesta, Senhor. Toda falta de entendimento da palavra, todo bloqueio da palavra, toda luta, Senhor, que pessoas sofrem na hora da palavra, pensam em tanta coisa e não conseguem entender a palavra que está ministrada, na autoridade do nome de Jesus. Todo bloqueio na mente, toda rejeição à palavra, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Abra nosso entendimento, Senhor. A sabedoria vem de Ti, o entendimento vem de Ti. Derrama sobre a nossa vida. Queremos estar amarrados no Teu altar. Senhor, em nome de Jesus, usa Teu filho. Usa Teu filho. Tu és o dono da palavra. Ajuda Teu filho nesta noite, está ligado direto ao trono. Que tudo aquilo que Ele falar, Senhor, seja a Tua boca esta noite sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor. Aproveita, sai de pé, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Aleluia. Josué 2, estaremos meditando um texto bastante conhecido, mas Deus falou muito forte ao meu coração sobre essa palavra. Eu quero meditar junto com você no versículo 1 até o versículo de número 15.
Está aqui já quem não achou, está aqui na tela. Você crê que há uma palavra de Deus para a tua vida? A minha voz não está muito boa, porque ainda estou resfriado, mas nós vamos ministrar assim mesmo. Vamos ler junto? No 3, 1, 2, 3. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar a terra. A terra e a Jericó, foram hoje e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raab, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. 3. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raab: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram, e de após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, os tinham feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as camas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho de Jordão até o vale. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles do eirado. E disse aos homens: pensei que o Senhor vos deu esta terra, e que o favor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste a vossa riqueza morreu, assim como Raul, e escaparam de Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e enviei mais lamento algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-vos peço pelo Senhor, que como seja misericórdia convosco, vós também usareis misericórdia para com a casa de meu Pai, e dai-nos sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, como tudo que entregueis às nossas vidas. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciarmos este nosso negócio, e será pois que andando no Senhor desta terra, usareis de misericórdia e de fidelidade. Aleluia. Você pode tomar o seu assento bem ligado com o Senhor. Irmãos, por que eu fiz vocês lerem bastante agora? Eu sei que eu não costumo pegar um texto tão longo, mas era necessário a gente tratar dos assuntos e você conhecer bem essa história, apesar de você já conhecer na palavra, você conhecer na Bíblia, mas a gente tem o costume de esquecer detalhes. Eu sempre falo aqui, a Bíblia, ela tem muitos detalhes que, se a gente passar desapercebido, a gente perde ali o cerne daquilo que Deus queria falar conosco.
E essa passagem ela veio muito forte ao meu coração. Eu estive ministrando lá na igreja da irmã da nossa irmã Ilha, lá foi uma bênção, irmã Ilha. Pensei que fosse te encontrar lá, né? E foi bênção demais lá, a recepção, o pessoal muito acolhedor. E foi lá que eu já estava mal da gripe, fiquei pior ainda porque falei demais, né? Mas foi bênção demais. Irmãos, a cidade de Jericó, ela era uma das mais importantes situada ali no Vale do Jordão. Essa cidade, ela ficava do lado ocidental, perto do Mar Morto, e era uma cidade que ficava também ao pé das montanhas, uma cidade boa, com acesso às planícies de Judá. Era uma cidade que era conhecida como Cidade das Palmeiras, uma cidade forte, uma cidade boa. Era uma cidade também muito fortificada. Era uma cidade dominada, que ela dominava o Vale do Jordão, uma cidade que quem passasse e olhasse aquela cidade, de fato ficaria pasmo pela opulência daquelas muralhas, algo tremendo que foi construído, e por ela ser também algo que seria intransponível. A cidade de Jericó era uma cidade muito bem guardada, era uma cidade muito boa e uma cidade praticamente impossível com o exército daquele tempo de conseguir entrar. Ela estava totalmente estruturada, seu comprimento era 35 quilômetros, muralhas imensas, com largura de 4 a 8 metros de largura, 9 a 12 de altura. Era uma cidade que quem olhasse sabia que o seu interior era totalmente seguro. Com isso, muita gente foi morar dentro de Jericó, muitos habitantes foram ali para dentro. Alguns historiadores chegam a dizer que 25 mil moradias ali, famílias ali dentro. Se você pegar cada família na época tinha em torno de 6 pessoas, então era 150 mil pessoas. Só que chegou um tempo que as casas começaram a ser construídas também sobre a muralha. A muralha começou também a receber moradores, e com isso o número de habitantes ele foi aumentando, foi crescendo, foi multiplicando. E nessa muralha morava essa mulher chamada Raabe. A história não conta tantos detalhes sobre a vida dela, mas a gente sabe que era uma mulher cananeia, uma mulher prostituta, completamente desrespeitada dentro da sua casa, dentro do local onde morava. Mas essa mulher, pela Bíblia, nós notamos algumas qualidades que a gente tem que destacar. Uma mulher de coragem, porque ela mentiu com seus próprios soldados para o reino. Uma mulher de fé, porque ela acreditou, mesmo sem ver. Vocês leram comigo aqui, ela falou do Mar Vermelho. Isso tinha acontecido há 40 anos atrás. Então ela guardou aquilo no seu coração, e ela dá uma frase que muitos pregadores usam no seu dia a dia, que Deus é Deus no céu, em cima no céu, e Deus é Deus embaixo na terra. Raabe disse isso. Então é uma mulher que você vê que ela, além de corajosa, é uma mulher de fé. Numa época de temor, numa época de violência, ela foi praticamente uma heroína da sua casa e da sua família, porque ela conseguiu preservar a sua família toda intacta, talvez pela sua escolha de vida, por ser uma prostituta. Ela pode ter sido uma mulher que foi muito maltratada e considerada a escória da sociedade, excluída do seu povo, do seu convívio, mas ela foi uma mulher que mudou a sua história através da sua percepção. E eu quero nessa noite que a gente venha ter umas lições da vida dessa mulher, lições que são muito importantes, mas que a gente, às vezes, como cristão, a gente deixa passar. Eu tenho falado muito sobre isso aqui.
Nós, como crentes, às vezes a gente acha que pelo fato de pertencer à igreja, pelo fato de ter uma carteira na igreja, pelo fato de ser membrado numa igreja, a gente acha que tudo vai acontecer de bom. Às vezes a gente não se preocupa em estar atento a coisas, a detalhes e a oportunidades que Deus nos dá. A gente acha que tudo vai cair na nossa mão e não é assim. Tem coisas que Deus faz acontecer e se nós não estivermos atentos, a gente perde oportunidades. E essa mulher vai mostrar para nós aqui algumas oportunidades que ela de fato agarrou e a sua história foi mudada justamente por isso. E a primeira coisa que eu quero falar aqui está em Josué, no capítulo 2, no versículo 1, somente na parte A, que diz assim: Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar. Na visão de Josué, ele está enviando o quê? Espiões. Na visão dos espias, era uma missão. Para o rei de Jericó, uma ameaça, mas para Raabe, uma oportunidade de vida. Entenda que cada um vai ter uma visão diferente da mesma situação. Cada um consegue observar coisas diferentes dentro do mesmo cenário. Então a primeira coisa que eu quero trazer como lição, que é a forma que eu vejo as coisas, vão direcionar o meu caminho. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. A forma que eu vejo as coisas vão direcionar o meu caminho. Quando eles vão para uma missão, a mente deles está voltada para a missão. Só que a mente de Raabe, talvez ela naquele momento que eles estão falando com ela, ela vai pensar de uma forma muito maior. Ela vê ali oportunidade de mudança de vida. Então eu começo a entender que talvez essa mulher não estivesse satisfeita com a vida que ela levava. Talvez essa mulher estivesse vivendo ali por uma questão mesmo daquilo que surgiu, falta de oportunidade, então surgiu isso. Eu só estou conjecturando isso, mas a forma que eu vejo as coisas vai fazer toda a diferença na minha vida e na minha trajetória, sabe, irmãos? Eu comecei numa igreja, eu aceitei Jesus numa igreja muito pequenininha, lá dentro de uma comunidade, lá dentro do Rio de Janeiro. Eu não morava na comunidade, mas eu me converti numa casa, num ponto de pregação dessa igreja, e eu fui para lá. E quando eu cheguei naquele local, irmãos, e eu comecei a observar ali os cultos, participar, e eu fui vendo que Deus poderia alargar as portas para você crescer em todas as áreas, para você aprender mais, para você ir além. Então não é um local geográfico que muda a minha visão, sou eu que faço a minha visão acontecer. Você pode estar num lugar pobre, mas com a tua visão lá na frente. Você pode estar num local limitado, mas entender que Deus tem muito mais para a tua vida. O olhar de Jesus sempre era diferente do olhar dos religiosos. E quando os religiosos estão olhando para o momento, para o impacto, Jesus está olhando lá na frente. Jesus é convidado para jantar, e quando ele está numa casa de um fariseu, todo mundo observando ele, Jesus vai parar o jantar porque uma mulher vem e começa a ungir os seus pés e começa a chorar, enxugar com o cabelo. Jesus para tudo para dar atenção àquela mulher. Por quê? Ele está vendo uma adoradora que vai levar a mensagem, que vai multiplicar a sua palavra, e quando os fariseus estão tentando achar alguma coisa errada, irmãos, precisamos mudar o nosso olhar e ver oportunidade em tudo que está à nossa frente. Você está entendendo isso? Como enxergamos as coisas, as pessoas, as oportunidades? Essa mulher, ela deu oportunidade não só para si, mas para toda a sua casa. Ela pediu não só por ela, mas ela começou a observar que ela podia também levar sua família para um outro ambiente, levar sua família em segurança para um outro mundo. Enquanto ali ela sabia que viria já a calamidade, ela falou: a minha oportunidade é essa, eu posso mudar as coisas, sabe? Às vezes eu fico olhando para essa mulher, e ela poderia ter tido, Gisele, uma postura diferente.
Se ela fala para o rei, os homens que estão procurando, aqui em cima, o rei vai falar: opa, eu vou te dar um prêmio, tu vai receber uma medalha, tu vai receber casa, eu vou te dar joia, eu vou te dar isso. Ela não poderia ter ido nessa direção. É a visão pequena. Eu vejo que está aqui, ó. Quando eu consigo enxergar lá na frente, eu falo: opa, tem mudança de vida para mim. E quando eu só enxergo aquilo que está ao meu alcance, sabe, eu começo só a olhar para aquelas coisinhas, os probleminhas. E quando eu fico só olhando para o problema vem, irmãos. O que Jó disse? O que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Se eu fico preocupado com isso e não olho lá para frente, eu começo a trazer os problemas que eu tenho medo de acontecer, de fato acontecerem na minha vida. Eu preciso mudar a visão, eu preciso mudar o olhar, e essa mulher vai fazer eu olhar numa outra direção. Enquanto todos olhavam com uma missão, ela viu a oportunidade. Talvez os espias pudessem lá, não só com uma missão, mas falassem: não, eu vou ser o espia e vai acontecer algo grande. Não, eles foram para aquela missão com uma missão, mas tinha alguém olhando como uma oportunidade de vida. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: mude o teu olhar, mude a visão das coisas. Eu estou numa igreja, eu estou aqui na Odeoase. Mude a tua visão. Você está aqui hoje, você está no berço hoje, mas Deus tem coisas muito maiores para fazer na sua vida. E a segunda coisa que ela faz aqui está muito atrelada à primeira. Defina o lado que você vai estar. Olha o que diz em Josué 2:9. Lê para mim. E disse aos homens: descei o Senhor os deuses desta terra, e que não há outro pode sair sobre nós, e que todos os moradores da terra esclareçam diante de nós. Olha o que ela diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Irmãos, isso aqui é uma percepção dela, pastor, porque quando você olhasse para a muralha, seria intransponível para aqueles homens entrarem ali. Isso é uma percepção dela. A escolha dela foi escolher estar do lado de Deus, do povo de Deus. Mas isso é uma escolha pessoal, porque ela poderia ter escolhido o outro lado, irmãos. Ló, diz a Bíblia, a gente bate muito em Ló, porque Ló, quando ele chega e Abraão fala: escolhe o lado que tu quer ir. Abraão vira para o lado das Campinas, do Jordão, e ele fala: meu Deus, que lugar lindo, parece o jardim do Éden, regado, com paz. Qual a briga de Abraão com os pastores de Abraão, com os pastores de Ló? A briga não era paz, não era água, ele tinha tudo ali. Então Ló, humanamente, pastor Cláudio, ele escolheu o lugar certo. Humanamente falando, Ló viu um lugar que era bom para ele. Só que a gente precisa fazer uma coisinha que a gente costuma fazer: orar antes de escolher. Pedir a Deus direção antes de tomar decisão. Essa mulher, ela escolhe o lado de Deus. Ela não escolhe o lado dos israelitas. Ela fala assim: bem sei que o Senhor, Deus deu a terra, e eu, se eu ficar, eu vou estar do lado dele. Então vou escolher o lado do Senhor. Tem que escolher o lado certo. Quando eu era adolescente, eu jogava bola, né? Eu fiquei igual até jovem, até me casar. Depois a mulher não quis mais que eu jogasse bola, né? Vou jogar bem. Então a gente tinha aquele momento de escolha. Tirava, né, lá o barulhinho para lá e começava a escolher o time. Fulano vem, Beltrano vem. Então, às vezes a gente estava lá, aí apareceu o meu filho assim, chegar de meião, não jogava nada, né? Aí tu olhava e falava assim: você joga bola, está de meião, está de chuteira, de escolher. Meu irmão, só misericórdia. A escolha não é pela aparência. A escolha não é por aquilo que a gente pensa que é bom. A escolha é direcionada por Deus. Eu escolho estar do lado que Deus está. Deus está do lado de vocês, eu vou para Ele. Deus está levando. Eu escolho o lado que Deus. Você pode repetir isso? Eu escolho o lado que Deus está. Como eu falei antes, ela poderia
ela poderia ter sido alguém colada com o rei, e ela com certeza, ela ia ser premiada por isso. Ela escolheu o lado de Deus. Olha que coisa interessante, ela não ouviu falar que o exército de Israel era poderoso, ela não ouviu falar que um soldado israelense valia por 10 do outro. Não, ela não ouviu isso. Ela ouviu o quê? A fama de Deus. Ela ouviu que Deus era poderoso. Sabe, a gente é crente, a gente não acredita que o nosso Deus tem poder para mudar a situação. A gente entra na igreja como se fosse mais um culto. Deus pode mudar todas as coisas. Ela disse no versículo 11, no capítulo 2, ouvindo isso, desfaleceu o nosso coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o vosso Deus é Deus em cima, é Deus embaixo, é Ele que manda no céu, é Ele que manda na terra, e é Ele que controla o inferno, é Ele que é todo poderoso. Uma única oportunidade essa mulher agarra, uma única oportunidade. Quando a gente brincando com a oportunidade de Deus, quando a gente brincando ser crente. Eu vi agora nessa semana um rapaz que se afastou do evangelho, virou homossexual e agora voltou para o evangelho. Eu louvo a Deus por isso, por a vida desse cantor. Eu louvo a Deus por isso, pastor. Eu acho que é maravilhoso você falar assim: estou voltando, mas ele não pode voltar para o microfone, ele tem que voltar para o banco, porque ele teve a oportunidade de servir, de buscar, de entender que Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para transformar. Deus tira lá do monturo e faz assentar-se com príncipes. É Deus que faz isso, é Deus que opera isso. Então eu acho que tem muita gente brincando, sabe, gente que Deus já deu diversa oportunidade e a pessoa não consegue se firmar em nenhuma delas, sabe, enquanto outros estão falando: basta uma oportunidade, eu vou agarrar, basta uma vez eu vou agarrar. Sabe, quando Elias desafia o povo, ele diz assim: ó, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, siga Baal, mas se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Irmãos, isso aqui que Elias faz é um privilégio para aquele povo, mostrar fisicamente que nosso Deus é poderoso. Hoje não acontece isso, mas pela fé, tu sabe que Ele está aqui, tu sabe que Ele opera, tu sabe que Ele faz milagre. Tem gente que escolhe tão mal, escolhe sempre o mal, que o salmista, no Salmo 109, no versículo 17, ele chega a dizer: visto que amou a maldição, ela me sobrevenha, assim como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Forte esse texto, né? Amou a maldição, ela que vai atrás dele. Desprezou a bênção, essa que se afaste. Irmão, tem gente que é especialista em escolher lado errado. A gente tem que entender que o lado certo, como o Rabi disse, é o lado de Deus. Se Deus está para lá, eu estou para lá. Se Deus está para lá, eu vou para cá. Se Deus está aqui, eu vou para cá. Eu vou aonde Deus está, porque eu sei que vai acontecer um milagre. É buscar onde Deus está, é saber para onde Deus quer que eu vá, porque aonde você estiver, se Deus está contigo, pode ter certeza que a vitória é certa. Aonde você estiver, pode ser no lugar mais ermo, se o Senhor estiver contigo, você vai dar certo naquele lugar. Teve uma época que eu e a pastora estávamos congregando na igreja, e o pastor falou: olha, vou tirar o pastor daí, vou levar para outra igreja. E nós estávamos tão bem, já estabilizados naquela igreja. Eu falei: eu não vou não, eu não vou não, eu só vou se o pastor presidente vier falar comigo. Estava tão bem, e nós saímos dali, e estávamos um dia em casa, e vamos num culto, vamos num culto de oração. E quando o pregador estava pregando, do nada ele virou e falou assim: aonde? Porque ela voltava para uma congregação problemática. Aí ele disse: aonde você teve a derrota, como falar em Ebenezer, né? Até que ele nos ajudou o Senhor. E Ebenezer foi o lugar da primeira derrota. Se
você ler lá na primeira carta de primeiro livro de Samuel, capítulo 4, lugar da derrota, Ebenezer, os filhos Ofni e Finéia. No capítulo 7, a vitória com Samuel. Aonde? Em Ebenezer. Então, o lugar da derrota foi o lugar da vitória. Tá? Às vezes a gente pensa assim, não vou voltar. Às vezes Deus estava querendo que tu volte para te honrar. Aí eu estava lá e de repente o pregador disse, pode voltar, porque Deus vai te dar dupla honra lá. A gente só sabia eu e ela, nós voltamos. E foi um ano, irmão, de glória. Aquele ano Deus manifestou de uma forma excelente, porque aonde Deus estiver e você está com Ele, vai dar certo. Raabe escolheu o lado certo, e o lado certo sempre será o lado de Deus. Em terceiro lugar, no versículo 20 do capítulo 6, vamos ler lá, vamos ler junto. Gritou, pois, vamos lá de novo. O povo com um grande brado, e o que aconteceu com o muro? Aonde grito derruba muro? Aonde grito vai derrubar muro? Salomão lhe disse uma coisa: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Considerar que essa cidade caiu por causa do grito seria muito fantasioso. Acreditar que porque o povo rodeou e houve alguma ação física ali e caiu a muralha seria muito fantasioso. Então o que aconteceu? Aconteceu o tempo de Deus para cair. Irmãos, escute isso, eu quero que você entenda muito bem isso. Tentaram explicar alguns cientistas que aquela região da muralha ela tinha de vez em quando os terremotos, e o terremoto aconteceu justamente naquela época. O terremoto aconteceu e a muralha caiu. Irmãos, terremoto acontece, cai o muro inteiro, a casa de Raabe fica de pé. O terremoto acontece e toda a cidade não caiu uma casa lá dentro. Que terremoto é esse? A verdade é que milagre, tempo de Deus não se explica. Chegou o tempo de Deus naquele lugar. Deus marcou uma data. Deus marcou um tempo. Todo ritual feito é para cumprir uma coisa que crente não gosta: obediência. Quando eu faço como Deus manda, vai dar resultado. Então Deus está mostrando: se seguir a minha cartilha, a muralha cai. Se não seguir a cartilha, a muralha não cai. Não é porque você está fazendo, é porque Deus não vai permitir que aconteça. Mas como eles seguiram, a muralha caiu do chão, porque chegou o tempo. E disse ao povo: grita. E disse ao chão: engole a muralha, mas deixa de pé a casa de Raabe. Quem tem compromisso com o céu vai ficar de pé. Quem tem compromisso com Deus, casa não cai, família não cai, emprego não cai. Quem tem compromisso com Deus, mantém de pé. Era impossível a Babilônia ser tomada, impossível. Mas ela perdeu, porque era difícil também entrar em Babilônia. Mas um dia, quando Beltesazar, neto de Nabucodonosor, resolve brincar com as coisas de Deus, pegar os utensílios da casa e fazer orgia, Deus mandou um sentinela para escrever, e só apareceu a mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. E Deus falou: pesado foi o teu reino. Aleluia. E acabou. Irmãos, eu fico imaginando isso. Quando chega o tempo de Deus, por oportunidade, Deus
tempo não é impossível. Muralha cai, reino perde força. Deus faz. Irmãos, eu tenho ficado preocupado com o Rio Grande do Sul, de coração, porque quando pensa que a água vai baixar, daqui a pouco chove de novo. Quando tu pensa que as coisas vão melhorar, daqui a pouco piora, vem um vento. Irmãos, eu estou preocupado, porque tu sabe que ali tem aquele que não crê, mas tem servos de Deus ali. Mas quando chega o tempo de Deus ajustar a conta, irmãos, e isso pode acontecer no Brasil inteiro, não há como impedir. Então nós temos que agora clamar, obedecer, ficar na posição, porque se Deus falar é o tempo de eu sacudir o Brasil vai ser sacudido. Deus pode te livrar por amor a Ele. Deus pode te livrar, tua casa, tua família, porque esse fio de escarlate, essa corda que estava presa na casa de Raabe, pode simbolizar hoje para nós o sangue de Cristo na nossa casa, para não cair a nossa casa. Mas nós sabemos que o juízo de Deus, quando vem, Ele não vai pedir permissão, Ele vai tocar em quem tiver que tocar. Há coisas que precisam cair, porque chegou o tempo. Aquela muralha precisava cair. A arrogância daqueles reis, achando que Deus não tinha como tratar eles. Aquela prepotência de ter uma muralha, uma cidade intransponível. Mas era um caminho, ele estava no caminho de Deus. E quando está no caminho de Deus, Deus vai abrir um caminho para passar. Se Deus abrir um mar vermelho, vai derrubar uma muralha, Deus vai passar por ali. E era uma área estratégica. Jericó precisava ser vencida porque seria uma área estratégica para que o povo de Israel avançasse. Então a muralha estava atrapalhando. E essa muralha, irmãos, ela é uma muralha que ela precisava cair. E há coisas na nossa vida que precisam cair. Há muralhas que precisam ruir na nossa vida. Há situações que não podem mais estar sendo impedimento para eu ter comunhão com Deus. Isso precisa ruir. O que precisa ruir na tua vida e na minha? O que precisa cair hoje que talvez esteja atrapalhando de a gente ter essa comunhão que a pastora orou aqui, que o Tiago cantou? O que precisa hoje ruir na nossa vida? O que atrapalha você caminhar? Que muralha é essa? Sabe, o que a gente está perdendo? Será que está ligado à nossa alma? Será que está ligado a algum vício, algum costume, alguma atividade que a gente não consegue deixar? Porque a gente está vivendo isso há tanto tempo que parece que faz parte da nossa vida. Que muralha é essa? Que às vezes a gente não deixa ruir e impede de a gente crescer, de a gente avançar, de a gente progredir em todas as áreas. Tem gente que tem trauma, decepção, frustrações do passado, abuso psicológico, abuso físico, e essa pessoa não consegue avançar porque essa muralha ainda está lá. Cresce com a muralha lá, vai procurar emprego, está com a muralha lá, vai ter um casamento com a muralha lá, e às vezes não consegue ser total, ter uma totalidade na sua vida, íntegro, totalmente íntegro na sua vida, não consegue ter um casamento feliz, não consegue ter uma vida espiritual saudável, não consegue ter uma vida, sabe, de relacionamento saudável, de emprego saudável. Teve uma época da minha vida que eu chegava ao ponto de ficar 2, 3 anos na mesma empresa, e eu ficava a ponto de ir embora, querer largar tudo. Foi por isso que eu larguei a Marinha. Quando eu estava com 3 anos, eu não aguento mais isso. Eu vou embora desse lugar. Pedi baixa da Marinha. Aí saí do Fuzileiro Naval. Aí fui trabalhar numa empresa excelente, cinema. Cheguei lá, trabalhei durante um período. Quando deu 2 anos e meio, eu já não aguentava mais aquele lugar. Eu falei, eu quero ir embora desse lugar. E pedi as contas. Fui trabalhar numa outra empresa, maior do que aquela anterior, a Columbia Pictures. Trabalhei lá. Quando chegou 2 anos e meio, eu já estava agoniado querendo ir embora daquele lugar. Ao sair daquele lugar, eu fui gerenciar uma drogaria. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Parece que em mim chega um ponto de 3 anos, esse 2 anos e meio, 3 anos, parecia que era o meu limite. E não era ninguém mandando embora, não. Eu não aguentava mais ficar naquele ambiente.
Não era que ninguém contratava, não era disso não. O pessoal até gostava de mim, pedia para eu ficar. E eu comecei a orar a Deus. E quando eu estava orando, eu estava com a pastora, a gente estava orando, e nós entramos numa igreja de um amigo meu, que eu fui lá, fui pregar aquele dia, fui pregar, e quando eu acabei de pregar, o irmão se levantou e disse: olha, aceita o Senhor. O diabo não quer que você tenha estabilidade no caminho. Irmãos, ele não tinha como saber daquilo. Ele não tinha. Hoje Deus está te dando estabilidade. O que aconteceu? Deus está me dando estabilidade. Eu fui mandado embora do primeiro emprego, logo do emprego. Eu falei: Senhor, que estabilidade é essa? Deus abriu uma porta para mim muito maior. E eu fiquei lá durante 10 anos, até sair definitivo para a obra. Deus é o Deus que derruba a muralha. Às vezes você pensa que o que está acontecendo é algo natural, é algo de você. Eu sou assim mesmo, eu me canso rápido. Às vezes pode ser algo espiritual. E Deus está dizendo: eu derrubo a muralha. Aleluia. Para que você viva uma vida plena. Para que você tenha uma vida familiar plena. Para que você tenha um casamento pleno. Para que você tenha uma vida espiritual plena. Você já reparou que tem crente que vive assim, altos e baixos? Um dia ele está quente, outro dia ele está frio, um dia ele quer orar, um dia ele não quer mais orar, um dia ele quer viver uma vida com o Senhor. Daqui a pouco tempo ele não quer mais viver uma vida com o Senhor. Por quê? Porque há coisas que travam a caminhada dele, há coisas que impedem de ele chegar aonde Deus quer que ele chegue. Então o que eu preciso fazer, pastor? Grita que Deus vai implodir essa muralha na tua vida. Eu preciso gritar por ele e dizer: Senhor, arranca. Quando eu falo isso, o Senhor faz. Porque a minha parte é a parte de clamar, a minha parte é a parte de gritar, de dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu quero mudança, eu quero uma casa abençoada, eu quero um trabalho abençoado, eu quero que portas, eu quero a oportunidade, que ela chegue comigo, como chegou Rabi. Você vai ter que estar atento, porque a oportunidade que chegou para Rabi, ela precisou olhar nas entrelinhas, porque não era fácil de decidir. Às vezes a gente quer que a oportunidade venha com tudo escrito para você falar: essa aí é a minha. Não, às vezes ela vem de uma forma que você precisa ter um olhar diferente. E quando você tem um olhar diferente e você consegue olhar além daquilo, você vai agarrar a oportunidade e vai entender que é Deus que está abrindo porta, é Deus que está fazendo um milagre. Essa mulher decidiu isso, por isso nós estamos aqui falando de lições da vida dela. Essa mulher não começou como prostituta, Jezeel. Ela não nasceu prostituta. Ela nasceu como uma criança normal. Ela cresceu no ambiente de casa. A gente não sabe, porque a Bíblia não fala por que ela tomou esse caminho, por que ela chegou ali. Às vezes a nossa vida, ela toma caminhos estranhos mesmo. Às vezes a nossa vida toma caminho que a gente não desenhou para nós. Aqui não diz, sabe, o porquê, mas também não significa o teu fim, não significa o meu fim. O caminho que você pode ter tomado diferente, mas não é o fim. Deus tem sempre um novo começo, Deus tem sempre uma nova oportunidade. Sabe, se você falar: Deus não usa prostituta, Deus realmente, ele abomina a prostituição. Mas a prostituta ele salva. Ele abomina o pecado da prostituição. Mas a prostituta, ela de fato, ela tem chance com Deus. Porque Deus ama ela e não ama a sua prática. Ele tem poder de libertar e redirecionar o caminho. Agora, nos maiores, talvez, sonhos dessa mulher, nas maiores visões que ela poderia ter, Maurício, uma coisa eu tenho certeza que ela nunca teve: que o nome dela ia ficar registrado para sempre na genealogia do Criador. Ela nunca iria imaginar isso, que um dia o nome dela apareceria lá como alguém que foi mãe de alguém que de fato chegou até Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você entenda: as tuas atitudes hoje vão definir o teu destino.
Hebreus 11, 31. Vamos lá nos 3. 1, 2, 3. Pela fé. Não mereceu com os velhos, pela fé, foi o que eu iniciei falando. Ela acreditou em Deus. Ela não acreditou na força bélica do povo de Israel. Ela acreditou num Deus que abriu o mar vermelho, num Deus que fez o óleo e maçã cair por terra, um Deus que fez o povo passar no deserto e chegar naquela terra. Ela acreditou nesse Deus. A dificuldade que nós temos às vezes é acreditar que Deus pode mudar a nossa história dentro de Ceilândia, aqui na Deus. A gente não crê. Olha a situação dessa mulher, olha a nossa situação. Deus pode fazer muito mais. Olha o que Tiago 2,25 diz. Vamos no 3, 1, 2, 3. E de igual modo, Raabe ou seja, lá ele fala pela fé, aqui ele fala pela obra, pelo que ela fez. A gente é conhecido pela fé, mas não é só, eu tenho fé, não, faça acontecer. Eu acredito, mas eu também realizo. Mateus capítulo 1, versículo 5. Mateus 1, 5. Nós já estamos fechando aqui. Eu não posso nem forçar tanto a minha voz. Vamos ler? E Salmão gerou de Raabe, e Boaz gerou a Obed. E Obed, quem é Jessé? Pai de Davi. Jessé, pai de Davi. Olha a genealogia que essa mulher entrou. Nem nos seus maiores sonhos ela acreditaria nisso. Mas uma coisa é, quando eu abraço a oportunidade, quando eu escolho o lado de Deus, as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Eu preciso às vezes largar essa carnalidade que a gente às vezes tem como crente e começar a olhar para o olhar espiritual das coisas e saber que Deus trabalha através disso, da minha fé. Quando eu olho e falo, Senhor, eu estou aqui, mas eu já estou vendo lá na frente, eu estou na prova aqui, mas eu vejo lá na frente que o Senhor vai fazer muito mais na minha vida. Isso não é positivismo, não. Isso é acreditar que tu serve um Deus, como disse Raabe, que manda no céu, mas manda na terra também. Hoje todos leem sobre ela. Hoje todos acreditam que Raabe tomou a decisão certa. Se ela não tivesse tomado, não teria nem história dela para contar. Quando eu não tomo as decisões certas, a minha história vai se apagando com as minhas escolhas. Quando eu escolho as coisas certas, a minha história vai se acendendo, porque coisas maiores vão acontecer. Aleluia! Você acredita que Deus tem muito mais para a tua vida? Você acredita que Deus te chamou hoje aqui para ouvir essa palavra? Não somente para você ouvir e não agir, é para você colocar em prática e dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero sentir mais a tua presença, eu quero ter uma direção firme do Senhor, eu não quero viver pela aparência ou por aquilo que se apresenta diante de mim bonito. Eu quero saber escolher do teu lado. Qual é o lado que o Senhor está escolhendo? Qual é o lado que o Senhor vai tomar? O Senhor vai para lá, então eu estou indo para lá também. O Senhor vem para cá, eu vou para cá também. Porque quando você escolhe o lado de Deus, as coisas vão dar certo. Porque até tirar do nosso caminho que não presta, Deus tira. Até arrancar, Deus arranca. Às vezes a gente acha, mas estava tão bom esse trabalho aqui, Deus arrancou. Por que Deus arrancou? Porque Ele tem coisa melhor. Por que Deus faz às vezes as coisas e a gente não entende? Porque Deus tem o melhor para nós. Uma vez eu saí de um culto tão chateado com uma coisa que aconteceu, e eu fui orar ao Senhor, e Deus me deu uma resposta simples na Bíblia. Ele disse, o que eu faço hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Passou 3 anos que eu ouvi essa voz de Deus, 3 anos, para Deus mudar aquilo que Ele falou da minha casa. Quando Ele mudou, eu falei, de fato, hoje eu entendo o que o Senhor falou. Nem tudo a gente vai entender na hora.
O importante é escolher o lado certo. Nem tudo vai se apresentar diante de você de uma maneira muito rápida. Mas quando você escolhe o lado certo, as coisas vão se moldando para o caminho que Deus tem para cada um de nós. Então há algumas coisas que a gente precisa entender e precisa fazer. Primeiro, o que Raabe fez de uma forma muito forte? Ela viu as coisas de uma forma diferente. Josué viu o que? Seus espiões, os espias, a missão, o rei a ameaça, e ela viu o que? Uma oportunidade de vida. Segundo lugar, eu tenho que definir o lugar, o lado que eu vou escolher. E o lado de Deus sempre será o lado vencedor. Não tem como dar empate. Não tem como. Não tem como sair no último minuto e empatar. Com Deus sempre vai ter vitória. Com Deus sempre vai ter vitória. E em terceiro, eu preciso entender que tem tempos que chegou na nossa vida e eu preciso tomar decisão. Talvez você esteja aqui hoje. Talvez você esteja aqui. E algumas coisas que eu falei de muralhas que precisam cair. E você está aqui dentro agora. E você talvez queira esperar um tempo mais na frente. E Deus está dizendo que é um tempo determinado. Se a palavra está vindo hoje, essa muralha precisa cair hoje. Se você está sendo impedido de alcançar as coisas que Deus tem para a tua vida, hoje é o dia de você alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Muralha não pode impedir. Pastor, o que eu vou fazer? Eu falei, grita, Senhor, me ajuda. E Deus vai derrubar, vai implodir muralha. Que talvez para nós é impossível. Sabe, tem coisas que para nós é muito difícil ver. Vício de anos, situações de anos está aqui dentro, e a gente sabe que isso impede a nossa vitória. Isso está impedindo abrir mão de uma coisa errada para esperar o momento certo da coisa boa. Faz parte justamente de eu entender que é uma oportunidade que eu tenho de ver Deus agir na minha vida. Então há muralhas que elas ficam na nossa vida há tantos anos que a gente olha e pensa que ela faz parte da nossa vida. Há situações que a gente já pratica há anos que parece que faz parte da nossa vida. E se a gente não derrubar essa muralha, a gente vai viver uma vida deficiente em alguma área. E o pior ainda, pode ser que essa área seja em pecado. E Deus está falando nessa noite conosco. Não só conosco, esse vídeo vai ser editado. Esse vídeo vai estar na internet. Deus está falando com pessoas. Implode isso que te atrapalha. Implode esse comportamento, essa atitude que talvez esteja tantos anos atrapalhando a tua vida. E você nunca chegou na plenitude de alguma coisa. Mas Deus nessa noite está falando conosco. Isso é um culto de ensino. E Deus está dizendo, Raabe soube escolher. E Raabe não teve uma família estruturada. Raabe não teve alguém que acolhesse e falasse, minha filha, não entra nesse caminho não, vem para cá que a gente ajuda, não. Ela foi buscar isso num prostíbulo. Os espias entrou na casa dela, por quê? Porque ele queria alguma coisa com elas? Não, é porque ali era uma casa de meretriz, então entra e sai era muito grande, então ninguém ia perceber que eles eram estrangeiros, porque eles entraram numa casa onde estava acostumado a receber estrangeiro e muitos homens, mas aquela mulher viu a oportunidade de mudança e abraçou. E a gente vê a oportunidade e não abraça, fica na mesmice, acha que está tudo bem. E a gente não vê o crescimento. A gente sobe um degrau, sobe o segundo, daqui a pouco a gente está descendo para o primeiro, descendo perde conta. Esse vai e vem que não alcança, que não chega. Eu não estou falando de prosperidade, não. Estou falando de vida familiar, de vida com Deus, de ministério, de coisa séria. Claro que progredir também faz parte, mas tudo isso está dentro do pacote. Talvez essas muralhas que estejam na nossa vida impeçam a nossa vitória, mas Deus está dizendo, abra mão disso, não fique vivendo como isso fizesse parte de você, faça e implode isso através do pedido de socorro, e isso vai cair por terra. Fica de pé.